vocês. Mais uma aula de geometria. Vamos continuar com o estudo dos ângulos na circunferência. Na aula anterior, a gente estudou o quê? A primeira parte, que tratou sobre os ângulos em uma circunferência. Agora vamos ter a segunda parte e última parte, certo? Acerca desse conteúdo maravilhoso. Uma aula importantíssima, viu, minha gente? Para seus estudos dentro da geometria plana, ok? Então vamos começar, certo? Então vamos lá, turminha. Ângulos na circunferência. A gente vai ver agora a segunda parte, a segunda aula acerca desse assunto incrível. O primeiro item aqui, ó, gente, fala o seguinte, ó. Ângulo de segmento. O que é um ângulo de segmento, Dai? Calma. O ângulo de segmento é um ângulo que possui o vértice na circunferência, ou seja, sobre a linha da circunferência, certo? Possui um lado secante, aí ó, um dos seus lados é secante à circunferência, e o outro lado, minha gente amiga, é tangente a ela, a circunferência. Então, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Essa circunferência aí, a gente tem, por exemplo, o quê? Esse ponto ali, gente, ó. Ali será o vértice do ângulo de segmento. Olha lá, aquele ponto. Naquele ponto ali, minha gente amiga, eu vou traçar assim, ó, uma secante, que secante linda, uma secante, e vou colocar ali uma tangente, tangente a essa circunferência, para isso. Então, o que é que vai acontecer? Esse ângulo formado ali, ó, tá vendo ali? Eu vou representar ele, ó, pela letra grega, isso, teta, teta, letra grega e teta, certo? Letra grega não importa em si, o que importa é que você entenda que aquele ali é o ângulo de segmento, certo, minha gente amiga? Aí, acontece o seguinte, a gente tem uma propriedade que fala o seguinte, um ângulo de segmento, ele é a metade do ângulo central correspondente, certo? Daí, como é que vai funcionar isso, Dai? Pelo amor de Deus, turminha. Aqui, ó, a gente tem, por exemplo, o centro da circunferência. Aí o centro, ó, ok? Se a partir do centro ali, ó, eu traçar uma reta, certo? Tocando ali naquele ponto, ó, e traçar uma outra reta tocando naquele outro ponto ali, ó, a gente vai ter, sabe o quê? A gente vai ter o ângulo central correspondente. Olha lá. E esse ângulo é o ângulo central correspondente ao ângulo do segmento que nós temos naquele canto ali. Agora, a propriedade diz que esse ângulo de segmento ali, ó, é a metade da medida do ângulo central. Mas como é que funciona isso, Dai? Olha só, turminha, a gente vai imaginar o seguinte, ó. Imagine um certo ângulo X, certo? Bem, como ali a gente vai ter o raio da circunferência, e ali também a gente vai ter o quê? Muito bem, o raio da circunferência. O que que vai acontecer? Ali a gente vai ter um triângulo isósceles, já que tem dois lados aí iguais entre si, certo? Olha lá, ó. Então, se é um triângulo isósceles, esse ângulo X ali, ó, minha gente, é o mesmo, sério, é o mesmo que aquele ângulo X que tá ali. Então, no triângulo isósceles, eu posso dizer o seguinte, com certeza, que o ângulo alfa mais o ângulo X, mais o ângulo X, ou seja, mais duas vezes, ó, o ângulo X, tá vendo? Isso ali resulta 180 graus, já que a soma dos três ângulos em qualquer triângulo é 180 graus. Outra situação parecida, gente, outra situação que a gente tem que lembrar é o seguinte. Como a gente trouxe esse raio ali, ó, tocando ali no ponto de tangência, tá vendo? A gente vai ter ali o ângulo de 90 graus. E ele tá se formando, ó lá, ó. Nessa propriedade aí a gente viu o quê? Que o raio faz sempre 90 graus com a reta tangente
lá no ponto de tangência. Então a gente tem que lembrar isso aí, certo? Então aquilo ali é uma reta tangente, a gente tem que lembrar que ali é uma reta tangente. Agora, turminha, presta atenção. Se a gente tem ali, ó, cara, ó, 90 graus sendo formado ali, ó, você vai concordar comigo que o ângulo X mais o ângulo θ, que é o ângulo de segmento, o ângulo X mais o ângulo θ, isso aí é igual a 90 graus. 90 graus, certo? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou isolar o X. Eu posso dizer que esse X, ele é exatamente igual a 90 graus. Passando θ para o lado direito, fica menos o θ. Ou seja, o X vale 90 graus menos o θ. Então, o que eu vou fazer agora? Na primeira equação, minha gente amiga, eu vou substituir o X por 90 graus menos o θ, certo? E olha como vai ficar, ó. A gente tem que o ângulo alfa mais 2 vezes o ângulo X, que no caso ali é 90 graus, menos o θ. Isso ali é igual a 180 graus. Ô, matemática sua linda. E olha o que vai acontecer. A gente vai ter o alfa, tá vendo? Mais o 2, que multiplica 90 graus menos o θ. A gente vai ter 100 e quanto? Muito bem, 180 graus, certo? Menos o 2, o 2θ. Isso porque a gente fez a distributiva. 2 multiplicou 90 e depois o 2 multiplicou o menos θ, certo? Isso aí ficou igual, minha gente amiga, a 180 graus. Então o que vai acontecer? A gente pode tranquilamente cancelar ali, por que não? O 180 graus, com 180 graus cancela e passar aquele menos 2θ lá para o lado direito. E aí o que a gente vai ter? A gente vai ter que o alfa, ó, é igual a 2 θs, a 2 θs. Portanto, aqueles 3 pontinhos ali significa, portanto, o ângulo θ, ele é exatamente igual a alfa dividido pelo 2. Então, a gente vai colocar ali, ó, alfa, tá vendo? Dividido por 2. Então, gente, eu fiz a demonstração para ficar aí bem legal o assunto sobre o ângulo de segmento, certo? Turminha, todo ângulo de segmento é a metade do ângulo central correspondente, certo? É metade do ângulo central correspondente. Então, a gente continua aí essa aula maravilhosa. E a gente vai fazer agora um exemplo que trata aí acerca do ângulo de segmento. Veja bem, determine o valor de x, tá vendo? O valor de x na figura abaixo. Observe que aquele x ali, ó, ele é um ângulo de segmento. Então, quanto é que vale esse ângulo de segmento ali? Turminha, o ângulo de segmento, ele é a metade do ângulo central correspondente. A gente viu isso. Mas, primeiramente, a gente vai atacar outra situação naquela figura ali. Olha só, presta atenção. A gente tem ali, que aquele arco ali, ó, tá vendo aquele arco? Tá sendo dito que ele mede quanto? Isso, 110 graus. Tá sendo dito, 110 graus. Mais ou menos eu vou desenhar a circunferência. Então, o que é que vai acontecer, turminha linda? Quando a gente tiver, presta atenção, quando a gente tiver, por exemplo, ali, ó, tá vendo? Um ângulo inscrito, por exemplo, aqui, ó, um certo ângulo, tá vendo? Um certo ângulo beta. Tudo bem aí, até aí? Tudo bem? Ali a gente tem um ângulo inscrito. Esse ângulo inscrito, em relação ao arco correspondente, onde é que tá o arco correspondente daí? Tá ali, gente, ó, olha lá. Esse ali seria o arco correspondente, gente, ali, tá vendo? A esse ângulo inscrito. Se eu chamar esse arco correspondente de ângulo alfa, o que é que a gente pode concluir? Pode concluir que o ângulo beta, ele nada mais é do que a metade do ângulo alfa correspondente.
essa propriedade a gente viu na aula anterior. Você pode dar uma olhadinha, certo? Bem, se a gente tem aí 110 graus, tá vendo? Você pode ter certeza absoluta do seguinte, presta atenção. Ali a gente vai ter, ó, o ângulo inscrito correspondente, tá vendo? O ângulo inscrito correspondente, esse ângulo ali, ó, ele tá enxergando todo aquele arco de 110 graus. Então, esse ângulo inscrito, ele é a metade da medida do arco, né? Nesse caso aí, minha gente amiga, quanto? 55 graus, ok? Não é tranquilo? Não é tranquilo? Agora, observe esse triângulo. Nós temos dois ângulos conhecidos, o 55, o mais 70 graus, 55 mais 70, 125 graus. Para 180 graus, a gente vai ter quanto? Isso, muito bem. Mais 55 graus. Agora, turminha, como é que é a propriedade? Você lembra? Esse 55 graus ali, ó, 55 graus, tá vendo? Ele é um ângulo inscrito. Ele é um ângulo inscrito. Ele sendo um ângulo inscrito, ele está enxergando um arco. No caso, é esse arco aqui, ó, que a gente viu aqui. Nós temos aqui, ó, esse arco. Todo esse arco aí, ó. Então, o que é que vai acontecer? O ângulo inscrito é a metade do arco correspondente. Então, se o ângulo inscrito é 55 graus, né, aí a gente vai ter, ó, 110 graus. 110 graus, certo? Aí, turminha, volta pro desenho ali em cima, ó. Você lembra que o ângulo central, ele tem sempre a mesma medida do arco correspondente? O ângulo central, ó, é igual à medida do arco correspondente. Então, se o arco mede alfa, com certeza aí a gente vai ter o quê? O ângulo central valendo também alfa, certo? Valendo alfa. Isso aí em relação a ângulo. Eu tô falando em relação ao ângulo. Então, nesse caso aí, turminha, se a gente tiver aqui assim, ó, no centro da circunferência, tá vendo? E colocar aí, ó, o ângulo central ali, ó. Então, esse ângulo central, ele tá enxergando todo aquele arco ali, ó. Então, o que é que vai acontecer? Se o arco mede 110 graus, o ângulo central ali, ó, ele também mede 110 graus. 110 graus. Beleza? Beleza de creusa? Então, o que que vai acontecer? Esse X ali, ó, tá vendo? Ele nada mais é do que a metade, olha que legal, metade do ângulo central correspondente, turminha. Então, observe, o 110 graus ali, ó, é o ângulo central correspondente a esse aqui, ó, a esse ângulo de segmento, tá vendo? Então, o que é que vai acontecer? 110 graus, turminha, ó, dividido por 2, então o ângulo X mede quanto? Isso, 55 graus, tá bom? 55 graus. Você pode também interpretar que este ângulo aqui de segmento, ele corresponde exatamente à medida do ângulo inscrito correspondente que a gente tem lá em cima. Ou seja, chegaria aí rapidamente a resposta, certo? X igual a 55 graus, ok? Agora a gente vai ver mais um conceito que é o arco capaz. É isto. Então vem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente vai ver aí o arco capaz em uma circunferência. Olha o que diz. Os ângulos inscritos relativos ao mesmo, olha, ao mesmo arco, eles possuem o quê? Possuem a mesma medida. Não entendi, foi nada. Presta atenção, ó. A gente vai supor, certo? Ó, um certo arco. Vamos colocar aqui um arco. Vamos supor aí, gente, que esse arco, ele vai, ó, desse ponto A, tá vendo? Até esse ponto B, certo? Bem, a gente vai colocar agora um ângulo inscrito correspondente a esse arco.
Por exemplo, aí atrás, ó, tá vendo? Vamos juntar um dos lados do ângulo lá no ponto A e outro lado do ângulo aqui no ponto B. E aí a gente vai ter, sabe o quê? A gente vai ter um ângulo inscrito. Ângulo inscrito relativo àquele arco ali. Então o que é que vai acontecer? Eu posso colocar, por exemplo, um ponto aqui, ó. E a partir desse pontinho aqui, gente, ó, eu vou traçar um ângulo inscrito, certo? Que vai enxergar também o mesmo arco AB, certo? Turminha, esse ângulo inscrito, certo? Ele tem a mesma medida, sério, a mesma medida θ desse ângulo ali, certo? Mas daí, eu posso colocar um ponto ali em cima? Claro que você pode, claro. Olha só, se a partir daquele ponto ali, minha gente amiga, eu traçar, ó, tá vendo ali? Ó, os dois lados do ângulo, ó, que estão enxergando o mesmo arco AB, você vai ter certeza absoluta se está inscrito, enxergando o mesmo arco AB, esse ângulo inscrito aqui, ó, ele tem a mesma medida desses outros dois que estão ali, ó, tá vendo? Turminha, qualquer ângulo inscrito que esteja enxergando aquele arco ali, ó, ele tem a mesma medida, ou seja, ele tem a mesma abertura que esses ângulos inscritos que eu coloquei aí na figura, certo? Então, pessoal, qualquer ângulo inscrito que esteja sobre esse arco, tá vendo? Sobre esse arco aqui, dessa cor aí que eu tô colocando, e estiver enxergando o arco AB, certo? Por exemplo, aqui, ó, mais um ângulo, ó, tá vendo? Botei um ponto ali sobre esse arco, botei um ponto. Esse ponto aqui, ó, é o vértice de um ângulo que enxerga aquele arco AB. Você pode ter certeza que esse ângulo ali, ó, é um ângulo que é exatamente igual aos outros dois ângulos que eu coloquei aqui, aos outros ângulos que eu coloquei ali, ó. Esse arco daquela cor ali, ó, tá vendo? Ele se chama, minha gente amiga, ó, vamos colocar ali, ó, tá vendo? Ele se chama arco capaz. Agora, desce. Veja esse exemplo bem simples. Observe. Determine o valor de x na figura abaixo. Então, a pergunta é aquele x ali. A única informação que a gente tem foi acerca desse ângulo de 60 graus. Observe que aquele ângulo de 60 graus, ele possui um vértice, olha lá, ó, sobre a circunferência. E os lados desse ângulo de 60 graus, só os lados, são esses dois ali que eu tô colocando, tá vendo? Você concorda, né? Então, o que que vai acontecer? Esse ângulo de 60 graus, você observa que ele está enxergando aquele arco que eu tô colocando ali, ó. Certo? Então, esse ângulo de 60 graus, ele está enxergando esse arco ali, ó. Dá pra gente lembrar quantos graus mede esse arco, certo? Se a gente tem 60 graus lá, o arco correspondente é o dobro do ângulo inscrito, ou seja, isso, 120 graus, ok? Mas não é o caso dessa questão. A pergunta é quanto mede esse ângulo X. Turminha, aquele ângulo X ali, ó, observe que o vértice dele encontra-se sobre a circunferência, tá vendo? Então, o X é um ângulo inscrito. Então, o que é que vai acontecer? Ou seja, o ângulo X acaba enxergando o mesmo arco que o ângulo de 60 graus. Então, o que é que acontece? Então, esse ângulo X ali, ele é um ângulo que mede, e isso, ele mede também 60 graus. Matemática é linda! Exemplo importante e simples. Praticamente a gente não precisa nem de conta. Só que a gente não ia conseguir quanto mede o ângulo X se a gente não soubesse as propriedades do arco capaz,
certo? Agora, vamos começar a estudar os ângulos excêntricos na circunferência. Então, vem. Turminha, é o seguinte, ó. A gente vai ver ali, ó, o primeiro ângulo excêntrico, que é o ângulo excêntrico interior. Tá dentro, interior. É o ângulo formado pelo cruzamento, olha, cruzamento de duas cordas no interior de uma circunferência. Por exemplo, aqui, ó. Vamos colocar aqui uma corda, ó, mais ou menos assim, muito bem. E aí, a gente vai colocar outra corda, né? Por exemplo, ó, ali, tá vendo? Tudo bem aí? Observe, a gente tem aí, ó, 4 ângulos sendo formados, 4 ângulos. Lembre que os ângulos opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida, por favor. Então, vamos supor que eu quero descobrir quanto é que mede esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo X que tá ali, ó. Turminha, esse ângulo X é um dos 4 ângulos que a gente pode dizer que é o ângulo excêntrico interior. Agora, para descobrir ele, a gente deve fazer o quê? A gente deve descobrir quanto mede esse arco aqui, ó. Tá vendo? E quanto mede esse arco que eu tenho aqui assim. Então, eu vou chamar, por exemplo, ali, ó, arco A, e ali eu vou chamar de arco B, arco B. Então, o que é que vai acontecer, turminha? Esse ângulo excêntrico X ali, ó, tá vendo? Ele é exatamente igual à soma desses dois arcos, tá vendo? No caso ali, ó, é o A mais o B dividido por 2. Certo? Claro, pessoal. Esse arco A e esse arco B são medidas de ângulos, não são comprimentos ali, certo? Sobre a circunferência, pelo amor de Deus. E você tem que lembrar também, o ângulo do arco sempre corresponde ao ângulo central. Ao ângulo central. Dê uma olhada. Esse arco AB aqui, esse arco B, tá vendo? Se eu colocar aqui assim, ó, no centro, o centro da circunferência, e traçar aqui, ó, tá vendo? Traçar os lados do ângulo central, ó. Esse arco B aqui, ele é exatamente igual a esse ângulo que tá ali. Ou seja, a gente tem ali, ó, exatamente o ângulo desse arco B. Certo? Vamos fazer um exercício a respeito do ângulo excêntrico interior. Olha só. Determine o valor de X na figura abaixo, sabendo que o segmento AB é exatamente igual ao raio. Turminha, o segmento AB, a gente tem ali, ó, aqui assim, mais ou menos aqui assim, a gente tem um segmento, e tá dizendo que aquele segmento ali, cara, ele também mede o quê? Mede R. É o mesmo comprimento do raio, certo? Da circunferência. É assim. Agora, observe o que é que a gente pode falar. Se eu pegar uma linha ali, ó, trouxer, né? Uma linha do centro até o ponto A e outra do centro até o ponto B, a gente tem que aqueles dois lados ali, ó, eles também são raios da circunferência, certo? Então a gente vai ter raio também e ali raio também, raio também. Bem, consequentemente, turminha, a gente tem ali, ó, um triângulo que tem os 3 lados iguais, ou seja, a gente tem ali um triângulo equilátero. Todo triângulo equilátero, o que é que acontece? Os seus 3 ângulos medem quanto? 60 graus! Vocês estão demais. Mede 60 graus. Agora, turminha, lembre que a gente quer encontrar o valor do X. Pelo amor dos meus filhinhos, ó. A gente quer o valor do X, certo? A gente quer saber o valor do ângulo X. Que tá ali, ó. Esse ângulo X ali, observe que ele é feito do cruzamento de 2 cordas. Uma tá ali e a outra tá ali. Muito bem. 2 cordas. A gente tem um ângulo X ali. Então,
esse ângulo X ali, ele é um ângulo excêntrico interior. Então, o que acontece? Se eu disser que este ângulo ali, ó, tá vendo? Desse arco, ó, é um certo ângulo A. E aquele arco ali, ó, tá vendo? Aquele arco ali é um certo ângulo B. Se eu disser isso, eu posso dizer que aquele ângulo X ali, ó, ele é exatamente igual ao arco A mais o arco B, dividir A mais o B, ó, dividido por 2. Uhul! Como a gente acabou de ver isso aí, né, cara? Então, talvez vocês estejam refletindo, como é que eu vou encontrar a medida do ângulo A e do ângulo B ali? Turminha, o arco sempre está diretamente relacionado com o ângulo central. Ou seja, esse ângulo A aqui, ó, ele é o mesmo que aquele ângulo A que está lá, certo? Assim como aquele ângulo B que está ali, ele corresponde exatamente a esse ângulo B que está aqui, certo? Agora, o que vai acontecer? A gente tem ali, ó, uma meia volta. A gente tem ali na meia volta o ângulo de 180 graus, já que a volta completa corresponde a 360 graus. Então, esse ângulo verde ali, esse ângulo, tá vendo? Esse ângulo é o ângulo A mais 60 mais o B. Ou seja, o A mais os 60 graus mais o B, isso aí corresponde a meia volta, que é 180 graus, certo? Vamos passar esses 60 graus lá para o outro lado, ele passa subtraindo, e aí a gente vai ter que o ângulo A mais o ângulo B é exatamente igual a 180 menos 60, ou seja, 120 graus. Então, turminha, substituindo ali, ó, tá vendo? A gente vai ter o seguinte, que o ângulo X é exatamente igual a A mais B, que vale quanto? 120 graus, A mais B, concorda? Dividido pelo 2, ou seja, X mede 60 graus. Yes! Yes! Que questão complexa! Meu Deus do céu, misericórdia! Você tem que compreender que essa questão aí, ela se refere à teoria que envolve ângulo excêntrico interno, certo? E depois você tem que entender, por favor, que o arco A e o arco B, aqueles dois arcos ali, ó, os ângulos correspondentes dos dois correspondem ao ângulo central que a gente está vendo ali, certo? Aí sim, lembrando a teoria do ângulo excêntrico interno, a gente conseguiria resolver aí essa querela, certo? Essa questão. E agora a gente vai finalizar, a gente vai ver o ângulo excêntrico externo e finalizar aí com mais um exercício maravilhoso, certo? Então vamos lá. Ângulo excêntrico exterior ou externo. Olha só. É o ângulo externo à circunferência formado pelo cruzamento de duas secantes, ó, cruzamento de duas secantes. Eu posso ter ali, ó, um ângulo externo à circunferência, tá vendo? Formado pelo cruzamento ali, ó, tá vendo? De duas secantes. Uma outra possibilidade seria uma tangente e uma secante. Por exemplo, aqui, ó, a gente vai colocar aqui, ó, o ângulo nesse ponto externo, tá vendo? Trazer uma secante, certo? E uma tangente, ok? Ou também, turminha, duas tangentes, a essa circunferência aí. Então, por exemplo, trazer ali, ó, uma tangente por ali e uma tangente por lá, por aqui. Então, pessoal, no caso, a gente tem aí
ó, a representação por X, o ângulo excêntrico exterior. É que a gente tá aí estudando, né, turminha linda? Agora, é muito importante que você identifique os arcos aqui, certo? Eu vou chamar esse aqui, ó, de arco A, ok? Esse aqui eu também vou chamar de arco A, também vou chamar de arco A, até aquele ponto ali de tangência, tá vendo? E desse ponto de tangência até, ó, o outro ponto de tangência que tá lá, eu também vou chamar de arco A, certo? Agora, o arco B, nesse caso, seria desse ponto aqui, ó, até esse ponto aqui, certo? Até esse ponto B, ou desse ponto aqui, ó, tá vendo? Aí esse ponto aqui, ó, também é B, ali. E desse ponto ali, ó, de tangência, ó, tá vendo? Até o outro ponto de tangência, também a gente tem aí o quê? O B. A gente tem o B, certo? Para o ângulo excêntrico exterior, 3 possibilidades podem acontecer. A gente pode ter o ângulo excêntrico exterior formado por 2 secantes. O ângulo excêntrico exterior formado por uma secante e uma tangente. E o ângulo excêntrico exterior formado por 2 tangentes, certo? O importante é a gente saber como encontrar a medida daquele ângulo X. Turminha, ao contrário do que a gente fez antes, que era o ângulo excêntrico interno, A mais o B dividido por 2, aqui neste caso será simplesmente A menos o B dividido por 2, certo? Então, para a gente encontrar o ângulo X, que é o excêntrico exterior, a gente vai fazer a subtração dos arcos, no caso o A menos o B, certo? Dividido aí pelo 2. Só para lembrar, ó, por exemplo, o que é que seria a medida do arco? A medida do arco A. O arco A, ele está sempre relacionado ao ângulo central. Então, o ângulo central, a gente vai ter ali, ó, o arco A. O ângulo A, no caso, certo? O ângulo A, no caso. Então, quem seria o arco B? O arco B seria, então, no caso, o ângulo central correspondente. No caso, seria esse ângulo B que está aqui. Essa mesma ideia a gente pode colocar aqui, ó, nas outras 2 situações. Agora a gente vai finalizar a aula. Vamos fazer um exercício incrível. Olha o que ele diz. Determine o valor do arco X. Ó a cor. Ó a cor. Na figura abaixo. Então, o que a gente tem aí é uma circunferência e 2 retas secantes. No caso, turminha, esse ângulo que tá ali, ó, é o ângulo excêntrico exterior, ok? A gente vai começar com esse ângulo de 30 graus que está ali, ó. Esse ângulo de 30 graus, ele é um ângulo inscrito, pois o seu vértice encontra-se sobre a circunferência, certo? Esse ângulo de 30 graus, repare que ele está enxergando, vamos dizer assim, está enxergando este arco que eu vou colocar aqui agora. Você concorda que ele está enxergando esse arco ali? Agora, olha só, e olha a lua. A gente tem um outro ângulo aqui assim, ó, tá vendo? Que está enxergando, que está vendo, que está inscrito também. Ele também está enxergando aquele mesmo arco, certo? Que a gente tem ali, ó. A gente viu pelo arco capaz, esse ângulo ali, ó, acaba tendo
a mesma medida daquele ângulo de 30 graus. Ou seja, ele também mede 30 graus. Ok? Agora, observe o seguinte. Repare que a gente tem um triângulo com dois ângulos conhecidos. Um deles vale 30 graus e o outro vale 130 graus. Três ângulos deve dar 180 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, se eu chamar, por exemplo, ele de ângulo Y, eu posso dizer que os 130 graus mais o ângulo de 30 graus mais o ângulo Y, isso ali é igual a 180 graus. 130 mais 30 dá 160. 160 para 180, quanto? Isso, a gente chega à conclusão que o Y mede 20 grauzinhos, pequenininhos. Agora, o que acontece? A gente tem a medida, então, do Y, que é o ângulo excêntrico exterior. E esse ângulo excêntrico exterior, ele é a medida do ângulo X, que a gente quer saber, menos este arco ali, gente. Que a gente pode descobrir quanto é que mede dividido por 2. Agora, quanto é que mede este arco aqui, pessoal? Como a gente já viu, o arco, ele é sempre o dobro da medida do ângulo inscrito correspondente. Então, se a gente tem aqui 30 graus e aqui também 30 graus, qual o dobro de 30 graus? O dobro, 60 graus, certo? Então, a gente vai ter aí 60 graus. Então, formalizando a equação, a gente vai ter que o ângulo excêntrico externo, o Y, é igual ao ângulo X menos este arco de 60 graus dividido por por 2. Então o que é que vai acontecer? O 2 passa multiplicando o Y. Como o Y aí mede 20 graus, 2 vezes o Y, 2 vezes 20, a gente vai ficar com quanto? 40 graus, certo? Isso aí é igual ao X menos os 60 graus, certo? Agora, turminha, passa esse menos 60 lá para o lado esquerdo, ele passa com sinal positivo. E aí, a gente vai ter, finalizando aí, minha gente amiga, o ângulo X é 40 graus mais os 60 graus. Então, o X vai medir quanto? 100 graus. Que número lindo, né? O 100, né, gente? Legal, legal demais. Finalizamos a aula. E o assunto também foi finalizado. Ângulos na circunferência, certo? Gente, eu espero que a aula tenha sido bem legal aí. O que eu desejo é sucesso. Saúde e paz, sucesso, porque o resto a gente corre atrás. Qualquer coisa, compartilha, divulga, ajude seu coleguinha, seu amiguinho, sua turminha, tá certo? Um beijo no coração de vocês. Estamos aqui, sempre juntos. Droga! Droga!